Apocalipse 2, do 12 ao 17. Você que tem a sua Bíblia, você pode já abrir ela. Hoje nós vamos estar expondo, então, mais uma carta direcionada à igreja. A igreja hoje em questão é a igreja de Pérgamo. E eu gostaria de convidar vocês a meditar junto comigo nesta carta, no conteúdo que Jesus está direcionando a essa igreja. É um conteúdo muito forte. Quando a gente para analisar e entende o que Jesus está dizendo, nós vamos perceber que o conteúdo direcionado a essa carta, ele é muito atual. Ele tem uma mensagem que, claro, serve para as igrejas de todos os tempos, mas eu creio que ela tem uma conotação um pouquinho mais forte para os nossos dias. Diz o seguinte a carta, então, que Jesus escreve por meio do apóstolo João, direcionando ela para a igreja de Pérgamo. Então, Apocalipse 2, do 12 ao 17, diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegaram aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrepende-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém. Até agora, nessa sequência, de 7 cartas, nós vimos 2 cartas, hoje é a terceira. Nós vimos a primeira carta que foi direcionada à igreja que estava na cidade de Éfeso. Nós vimos ali que era uma igreja ativa, dinâmica, zelosa, que guardava a fé, que guardava a doutrina. Era uma igreja que havia sido fundada pelo apóstolo Paulo, provavelmente na segunda viagem missionária, que havia sido instruída por Apolo, por Priscila, por Áquila, que havia sido pastoreada por Timóteo. Era uma igreja com doutrina, firmada nas bases da fé. Mas era uma igreja que perdeu o primeiro amor. Nós vimos ali que por mais que eles guardassem a doutrina com zelo, eles já faziam isso sem o amor de Deus presente nessas coisas. E qualquer ensinamento, por mais que ele venha de Deus, se não for regado pelo amor de Deus nas nossas vidas, ele se torna uma religião vazia. E era isso que a igreja em Éfeso estava vivendo. Porém, nós vamos ver que depois disso, Jesus aí vai trazer algumas orientações. Jesus elogia as coisas boas, repreende o que precisava ser corrigido, chama eles ao arrependimento, e agora Jesus dá uma outra carta direcionada à igreja em Esmirna. Quando Jesus escreve então a carta agora à igreja em Esmirna, a situação ali era diferente. Era uma igreja pobre, que estava sendo perseguida. Provavelmente essa igreja foi pastoreada por Policarpo, que foi um dos discípulos do apóstolo João. E Jesus ali vai anunciar uma mensagem dizendo que eles sofreriam perseguições, que o diabo lançaria muitos deles em prisões, e que para muitos deles o final de tudo isso seria a morte. Mas Jesus não traz nenhuma repreensão para essa segunda igreja. Pelo contrário, Jesus apenas elogia e adverte eles: o motivo da fé de vocês vai levar muitos até mesmo a serem mortos, mas sejam fiéis até a morte.
E essa segunda igreja, então, não recebe nenhuma repreensão de Cristo. Porém, agora, Jesus vai escrever uma terceira carta por meio do apóstolo João, direcionado à igreja agora que está em Pérgamo. Essa carta, ela começa no versículo 12, tendo um direcionamento, uma apresentação para quem que era aquela carta e como Jesus se apresenta para essa igreja. E o versículo 12, ele começa assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve. Essa carta, ela foi direcionada ao pastor da igreja. Por que o anjo da igreja, o pastor da igreja? Porque este era o responsável, aquele que receberia a carta e iria transmitir o conteúdo da carta para a igreja que estava ali naquela cidade. Como é que era a cidade onde essa igreja foi fundada? Só uma questão aqui de alguns dados históricos para a gente conhecer como é que era a cidade, o que a igreja ali iria passar. Essa cidade, ela foi construída na encosta do mar, lá na região da Turquia. Os navios que passavam por ali, eles olhavam para aquela encosta onde a cidade havia sido edificada, com cerca de mais de 300 metros de altura, e eles olhavam para aquela encosta e eles viam ali não só a cidade, mas eles viam os grandes monumentos que haviam sido erigidos em Pérgamo. Ali havia templo ao imperador, ali havia naquela encosta templo a Zeus e a outros deuses dos quais nós vamos falar daqui a pouco. Era uma cidade que já havia sido muito importante. Por mais de 400 anos, essa cidade, ela foi a capital do Império Romano na Ásia Menor. Essa cidade, ela havia sido libertada dos gregos por meio do Império Romano, e por isso eles tinham um vínculo forte com o Império. Tanto que, quando um dos reis, daqueles que governava sobre a cidade de Pérgamo, morreu, ele deixou de herança, ele doou a cidade para o Império Romano. Essa cidade, ela foi muito importante. No momento, ela só não era mais importante que a cidade de Esmirna e a cidade de Éfeso, que se tornaram grandes centros comerciais daquela época. O seu destaque não se dava apenas pela história, mas pela cultura. Um rei ali, chamado Eumênides, rei de Pérgamo, intentou ter a maior biblioteca, porque Pérgamo ostentava a segunda maior biblioteca do mundo da época. Ele vai trazer agora papiro do Egito para fazer com que esse projeto desse certo. Só que o rei do Egito, quando ele fica sabendo que o rei de Pérgamo, ele quer construir a maior biblioteca do mundo, o rei do Egito, que na época era aquele que tinha a maior biblioteca do mundo, a biblioteca de Alexandria, e ele vai embargar o transporte, né, a exportação de papiro para Pérgamo. Isso fez com que o rei de Pérgamo, ele tentasse outros meios, e eles começaram a fabricar um material para escrever os seus livros, que vinha por meio da pele de animais. Em honra à cidade, esse material foi chamado de pergaminho. Então vocês vão ver que essa cidade, ela tem a sua influência, não só na questão cultural, mas em todas as áreas. Essa cidade, ela foi uma cidade muito importante. Jesus, depois de dizer, olha, a cidade de Pérgamo, o anjo que estava nessa cidade, né, ao pastor da igreja que estava ali, você escreve, ele vai dizer, ele vai se apresentar para essa cidade, dizendo: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E aqui agora Jesus começa a se apresentar para essa igreja que estava nesta cidade de Pérgamo. Essa cidade foi por muito tempo a capital do Império Romano, como eu havia comentado. E era comum muitos soldados estarem no centro dessa cidade. E todo soldado fardado, ele carregava consigo espada. Quando fala de espadas de 2 gumes, é a espada que tem fio dos 2 lados. Só que Jesus vai tomar essa figura do soldado, que tinha a espada, que era a autoridade, aquele que tinha o poder e a autoridade de exercer juízo, de exercer castigo. Ele vai tomar essa figura do soldado, que era uma figura conhecida da cidade, e ele vai dizer: eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que Jesus estava dizendo para aquela cidade, para a igreja que estava naquele local? A igreja que conhecia e sabia que o Império Romano era aqueles que exerciam autoridade, que julgavam as questões.
Jesus toma essa figura e diz assim, ó, eu quero que vocês prestem atenção, porque eu sou aquele que realmente exerce juízo. Eu sou realmente aquele que tem a autoridade e o poder para julgar. Então, Jesus aqui começa se apresentando para a igreja, e ele vai dizer, prestem atenção em mim, foquem em mim, porque sou eu que vou julgar vocês. Jesus, no versículo 13, ele vai dizer o seguinte por meio dessa carta, eu sei aonde você vive, onde está o trono de Satanás. E aqui Jesus vai fazer alguns elogios e vai trazer algumas expressões mostrando que ele reconhece a situação da igreja e o lugar onde essa igreja está firmada. Jesus diz, eu sei como é que é a situação que vocês estão passando. Eu sei onde vocês estabeleceram uma igreja para me honrar. É aonde está o trono de Satanás. Como eu disse no começo, essa cidade ela ficava na encosta. E nessa encosta havia muitos templos que haviam sido erigidos. Existia templos a Atena, a Dionísio, a Asclépio ou Esculápio, e havia também um templo dedicado a Zeus. Para quem não conhece, Zeus foi o pai dos deuses, né? o maior deus da mitologia grega. Esse templo ele foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Diz que nesse templo havia um trono ali. E quem passava do mar podia ver no meio do templo o trono ali estabelecido. Se isso for verdade, então talvez essa referência ao trono de Satanás estivesse sendo relacionada a esse templo de adoração a Zeus. Porém, nós sabemos que ali nessa cidade também haviam outros deuses. Havia o culto ao imperador, como eu havia citado, um homem sendo adorado como uma divindade, um Deus em carne aqui na terra. E nós ainda temos uma terceira situação de um templo que foi construído para a adoração de Asclépio ou Esculápio, um Deus que era simbolizado por uma serpente. Para vocês terem uma ideia, esse Deus Asclépio ou Esculápio, ele foi o Deus da medicina. Ali havia uma espécie de cura mística, as pessoas vinham ali, passavam por procedimentos e eram curadas, e haviam milagres. Havia uma mistura ali de medicina com misticismo. Então, quando nós olhamos para a situação dessa cidade, uma situação de uma cidade idólatra, independente de ser o templo de Zeus, a referência da qual Jesus está fazendo, independente de ser sobre Esculápio, o Deus serpente, o Deus da cura, ou o culto ao imperador, nós vamos perceber que a idolatria imperava nessa cidade. Existia um espírito de paganismo, existia um sistema satânico nessa cidade. Quando Paulo fala sobre idolatria ou sobre ídolos, Paulo vai dizer assim, ó, que o ídolo não é nada, e nem mesmo a adoração ao ídolo não é nada. Mas quando Paulo vai falar sobre essa questão dos ídolos, Paulo vai dizer que o ídolo pode não ser nada, a adoração ao ídolo menos ainda, mas todo aquele que está adorando a ídolo está adorando não a Deus, mas a demônios. Paulo vai escrever isso em 1 Coríntios dizendo que ele queria que as pessoas não se misturassem com a idolatria a ídolos, porque quando as pessoas se misturavam a isso, eles não estavam adorando a Deus, mas eles estavam por trás daqueles ídolos adorando e tendo comunhão com demônios. Essa cidade, ela era uma cidade extremamente idólatra, com muitos deuses, com muitas imagens, e provavelmente também um centro onde muitos demônios estavam ali. E aqui nós podemos olhar para alguma coisa que a gente às vezes negligencia. Nós estamos tão afinco, nós estamos tão ligados com o mundo material, com aquilo que os nossos olhos podem ver, as coisas visíveis, que às vezes nós negligenciamos o fato de que nós vivemos uma realidade espiritual também. Por trás do que os nossos olhos veem aqui nesse mundo, existe um mundo espiritual, onde batalhas são travadas todos os dias, onde muitas vezes existem anjos nos protegendo, nos guardando, e existem demônios, espíritos caídos, que estão lutando contra nós, contra a nossa vida, contra a nossa igreja, contra Deus. E Jesus aqui faz uma expressão para essa igreja dizendo, eu sei onde vocês vivem, ali está o trono de Satanás. Talvez fosse uma referência a algum desses templos
Talvez fosse referência ao sistema ali estabelecido. Talvez fosse uma referência ao lado espiritual que a gente não consegue ver, de que os principados e potestades malignas de Satanás estivessem sobre aquela cidade. Talvez sejam coisas que a gente só vai saber quando Jesus nos revelar a plenitude de todas as coisas. Mas uma coisa a gente sabe, nós não podemos negligenciar que o inimigo trabalha contra a igreja do Senhor e contra os seus servos. E Jesus agora vai continuar escrevendo para essa igreja: contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Prestem atenção, Jesus volta a repetir dizendo assim, onde Satanás habita, ali está o trono de Satanás. Em vários textos da carta que Paulo direciona a Éfeso, Paulo vai falar sobre principados e potestades, sobre a ação de Satanás, sobre a ação dos seus demônios. Mas no capítulo 6, quando Paulo vai falar sobre revestirmos de toda a armadura de Deus, Paulo diz assim, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra principados e potestades, dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Paulo está dizendo, olha, a nossa luta não é contra as pessoas que a gente enfrenta no dia a dia. A nossa luta, ela é travada no âmbito espiritual. E era isso que essa igreja aqui em Éfeso estava travando. Jesus disse que sobre essa cidade, em Pérgamo, estava o trono de Satanás. Ali Satanás habitava. E Jesus escreve para a igreja dizendo assim, eu sei o que vocês estão passando. Eu sei que vocês têm permanecido fiéis. Mesmo em meio às perseguições, vocês não têm negado o meu nome. E isso é um elogio que Jesus está fazendo para a igreja. Da mesma forma como esse elogio também serve para nós como igreja. Jesus olha para nós e Ele vê quando, mesmo em meio às perseguições, nós não negamos o nome do Senhor. Mesmo em meio às situações adversas, no ambiente de trabalho, no dia a dia, nós somos fiéis e não negamos a Cristo. Ele vê todas as coisas. Nada está oculto aos olhos de Deus. Mas agora Jesus vai dizer para essa igreja que sabia o que eles estavam passando, a fidelidade que eles estavam mantendo, mesmo quando um dos seus líderes ali foi morto, um dos homens que exercia influência naquela cidade, naquela igreja foi morto, Antipas. E Jesus chama Antipas de a sua fiel testemunha. Antipas foi um dos homens que exerceu influência sobre a igreja de Pérgamo, antes mesmo de Jesus ter escrito essa carta para a igreja. E ele dava testemunho de Cristo naquela cidade, ao ponto de que o seu testemunho levou ele a ser morto, levou ele a ser perseguido. E a forma como ele foi morto, segundo alguns historiadores, é que Antipas ele foi colocado dentro de um boi de bronze, um touro de bronze, e ali ele foi incinerado. Esse era um método de tortura usado pelo Império Grego, antes do Império Romano ainda assumir. Antipas, por não negar a Cristo, ele foi queimado dentro de um boi de bronze. Tamanha era a disposição deles nessa igreja, de servir a Cristo, ao ponto de que, mesmo diante da própria morte, eles não estavam dispostos a negar o nome de Jesus. Porém, é aqui que nós vamos começar a abrir uma aplicação prática para o que nós vamos aprender nessa noite. Porque nós vamos ver que, assim como as outras igrejas que estavam sendo perseguidas, essa igreja ela não estava disposta a negar o nome de Jesus. Quanto mais a igreja do Senhor estava sendo perseguida, mais e mais a igreja estava crescendo. Há um dos pais da igreja que vai dizer que o sangue dos mártires ele veio a se tornar a semente para a igreja crescer. Só que nós vamos perceber que quando Satanás não consegue ter efeito atacando de fora para dentro, ele agora vai mudar a sua tática. E ele vai começar a atacar de dentro para fora. Atacando de fora para dentro, ele não consegue causar danos na igreja, porque quanto mais ele persegue os cristãos, porque quanto mais a igreja está sendo massacrada, mais a igreja cresce debaixo da opressão. Então Satanás agora vai mudar a tática nessa igreja, e ele vai começar a minar a igreja de dentro para fora. E é isso que nós vamos ver nessa carta.
Depois de dizer que Jesus sabia a situação deles, sabia da perseguição que eles estavam enfrentando, sabia da situação de Antipas, a fiel testemunha dele, do que ele havia passado e como a igreja mesmo assim permanecia fiel, no versículo 14 Jesus vai dizer o seguinte para essa igreja: no entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Depois de Jesus reconhecer a situação, elogiar a firmeza na fé, agora Jesus vai trazer uma repreensão para essa igreja, de algo que a igreja estava fazendo errado e que não estava agradando a Deus. E no meio da igreja, não era toda a igreja, mas no meio daquela igreja, existiam pessoas que estavam seguindo os ensinos de Balaão, a doutrina de Balaão. Quem foi Balaão? Na minha visão, quando eu leio a história de Balaão, eu vejo Balaão como sendo uma espécie de vidente. Ele era um encantador, um mago. Se nós fôssemos trazer uma figura para os nossos dias, eu diria que ele era uma espécie de um bruxo, um macumbeiro. Ele era pago para amaldiçoar os outros, para fazer obras. Mas se nós formos usar uma linguagem bíblica, que eu acho que é a melhor, eu diria que ele é um falso profeta, porque é assim que Pedro vai chamar ele na sua segunda epístola, no capítulo 2. Pedro vai dizer assim, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo. Se vocês continuarem lendo todo esse capítulo, vocês vão ver que no versículo 15, Pedro vai dar o nome de um desses falsos profetas. Ele vai dizer assim, Balaão. Se eu fosse chamar Balaão de alguma coisa, eu chamaria ele de um falso profeta, na linguagem de Pedro. Nós precisamos conhecer um pouquinho da história para entender o que Jesus está falando para essa igreja. Quando o povo de Israel ele sai do Egito, depois de passar 40 anos peregrinando no deserto, ele chega perto das margens do Rio Jordão, pronto para entrar agora na terra prometida. E eles estabelecem o seu acampamento na terra de Moabe, onde os moabitas moravam. E o rei daquela terra, Balaque, ele fica com muito medo. A Bíblia mesmo diz que ele está amedrontado, ao passo que quando ele se prepara para sair e batalhar contra o povo de Israel, ele, por causa do seu medo, porque ele havia ouvido falar que Deus estava com aquele povo, que Deus tinha livrado eles do Egito, que Deus tinha movido com mão poderosa durante 40 anos sobre esse povo, com medo de sair para a guerra contra eles, Balaque manda chamar Balaão. E ele envia os seus principais para que chamassem Balaão, dizendo, vem aqui e amaldiçoa esse povo e eu vou te pagar. Balaão, inicialmente, parece que ele tinha uma comunhão ali com Deus, ele vai consultar Deus e Deus diz não. Então ele diz para o povo, não vou. Aí Balaque, não satisfeito, ele envia uma segunda leva de pessoas, de homens mais importantes ainda, e manda chamar Balaão e diz, vem porque eu vou te pagar. E Balaão sabia que a vontade de Deus era que ele não fosse, Deus já havia dito que não. Mas Balaão, tentado pela cobiça, ele vai consultar a Deus de novo, Deus, eu posso ir? E aí Deus diz, quer saber? Vai. Quando Balaão está agora indo a caminho da terra de Moabe para amaldiçoar o povo de Israel, um anjo aparece na frente de Balaão, e Balaão, cegado pela sua concupiscência, pela sua avareza, vendido pelo dinheiro, ele não enxerga o anjo. Mas a Bíblia diz que até a mula foi mais sensível do que ele. E a mula, vendo o anjo ali com uma espada apontada para a vida de Balaão, a mula ela se desviou, ela sai do caminho e entra no campo. E Balaão já chama ela de volta para o caminho. O anjo se põe de novo na frente da mula, agora num caminho mais apertado. Diz que havia duas vinhas, uma de cada lado da estrada, e ali havia umas muretas, taipas de pedra. E diz que o anjo ali no meio daquele caminho, a mula não tendo como passar, ela começa a se esfregar na parede e o pé de Balaão é prensado. E a mula passa mais uma vez. E o anjo pela terceira vez agora se põe de frente a Balaão para impedi-lo. E dessa vez o caminho era mais estreito ainda e a mula não conseguia passar. O que a mula fez? Ela se assentou, ela deitou-se pelo chão.
E Balaão, furioso com a mula, não entendendo o que se passava no mundo espiritual, Balaão começa a espancar a mula. E o anjo permite que a mula se expressasse, ela falasse com voz humana. E a mula agora começa a falar com Balaão e dizer: acaso alguma vez eu já fiz isso com você? Por que me bates? E Balaão é obrigado a dizer que não. Pois é, né? Nunca fez isso. E nessa hora o anjo agora ele vai abrir os sentidos de Balaão e Balaão vai ver que diante dele está um anjo com uma espada apontada. E o anjo agora vai dar justificativa para Balaão. Se não fosse a tua mula, você estaria morto e ela estaria andando por ali. Por causa dela é que você foi poupado. O caminho que você tem trilhado é um caminho que desagrada a Deus. Veja bem, Deus disse que não, Balaão foi lá insistir: não, Deus, olha, estão me chamando, tá, vai. Mas Deus envia um anjo para dizer: mesmo que tu esteja indo, não é a minha vontade, isso não é do meu agrado. E agora Balaão, por um momento, ele até se arrepende, ele cai por terra e ele diz: Deus, se eu pequei, eu vou voltar atrás. E o anjo do Senhor então vai dizer: não, tu insistiu, vai, mas fala apenas o que Deus ordenar, o que Deus falar. Pede se foi isso que Balaão fez. Não, ele desobedeceu. Quando ele chega até Balaque, Balaque diz: acaso não teria eu te dado riquezas? Por que você não veio da primeira vez? E Balaão ali, ele diz: não, ó, eu vim, mas vou falar só o que Deus mandar. Então eles sobem no monte e ali vão fazer um holocausto. Eles levantam 7 altares, sacrificam ali nos 7 altares, e Balaão, tendo intentado amaldiçoar o povo, Deus faz com que ele apenas abençoe. Deus não permite. Se você lê apenas o texto isolado, vai parecer que Balaão está sendo obediente a Deus, né? Se você lê apenas Números. Mas quando você lê o texto de Josué e o texto de Deuteronômios, você vai ver que Deus está dizendo que foi ele que não permitiu, porque a vontade de Balaão era amaldiçoar. Então você lê o livro de Números ali, a partir do capítulo 22 até o 31, e você vai ver que Balaão tenta uma vez, Deus proíbe ele de amaldiçoar e, pelo contrário, ele profere palavras de bênção. Então Balaque volta e diz: o que é isso que tu está fazendo? Eu estou te pagando para amaldiçoar e você profere palavras de bênção? Balaque chama Balaão e diz: vamos até o próximo monte e lá você vai insistir com Deus de novo. Vai que agora Deus muda de ideia e permite que você amaldiçoe. E Balaão vai. Pela segunda vez, Deus diz não. E Balaão volta ali e vai dizer para Balaque, e proferindo palavras de Deus, oráculo de Deus. E Balaque diz, com a sua insistência: não, então vamos de novo, vamos para outro monte, ali você vai ver o povo de Israel e ali você vai amaldiçoar ele. E Balaão vai pela terceira vez, e a Bíblia diz que Balaão nem precisou consultar Deus, porque ele já sabia que não era vontade de Deus amaldiçoar o povo. E Balaão pela terceira vez vai ali, faz os sacrifícios e diz que o Espírito de Deus se apossa dele. E Balaão começa a proferir palavras, que quando a gente olha para os outros livros, a gente vai entender que não era a vontade dele era amaldiçoar e ser pago por isso. Mas Balaão começa a proferir palavras da parte de Deus dizendo: acaso Deus é um Deus que mente? Acaso Deus é como homem que não cumpre as suas palavras? Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa do que ele falou. Acaso Deus não vai cumprir o que ele falou? Se ele disse que ia abençoar esse povo, se ele disse que ele estaria com esse povo, então ele vai abençoar, é um povo abençoado. E por meio desse povo as pessoas dirão: ali existe Deus. Então Balaão agora ele está ciente de que por mais que ele tente amaldiçoar, ele não pode. Porque o próprio Deus, pela boca dele, disse que não há maldição que pegue sobre Israel, que não há encantamento que pegue sobre Israel. Basta você ler e vocês vão ver que são essas palavras que Deus vai falar por meio de Balaão. Não há maldição, não há encantamento, quando Deus está no negócio, quando você está sendo guardado por Deus. Não existe mandinga, não existe macumba, não existe nenhum tipo de maldição que possa ser lançado contra nós, que venha a pegar sobre as nossas vidas quando estamos em Deus, porque o nosso Deus é o maior. Balaão, com toda a sua influência, sendo conhecido por toda a região, mesmo intentando, mesmo sendo pago, ele não consegue, porque o nosso Deus é maior. Porém, entendendo que ele não podia amaldiçoar, que ele não podia atacar o povo com um efeito de fora para dentro, ele vai agora dar uma instrução para Balaque.
Ele diz, já que a gente não consegue fazer nada de fora para dentro, eu vou te dar uma dica, fere eles de dentro para fora. Eu vou ler para vocês um texto que está em Números 25, do versículo 1 ao 3, que vai dizer o que o povo estava fazendo de errado. Foi instrução de Balaão. Mas o que o povo estava fazendo de errado? Números 25, do 1 ao 3, diz assim, ó, enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam a sacrificar aos seus deuses, e o povo comia e se prostrava perante os seus deuses. E assim Israel se juntou à adoração de Baal-Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Por que o povo estava fazendo essas coisas erradas? Por que o povo começou a se entregar à imoralidade sexual? No versículo 15 do capítulo 31 de Números diz assim, ó, vocês deixaram todas as mulheres vivas, olha só, mulheres, perguntou-lhes Moisés. Versículo 16, foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Quando a gente lê Números 31, nós vamos ver que aquela infidelidade do povo com Deus, ela foi causada por causa de um conselho dado por Balaão. Qual foi o conselho de Balaão? Balaão, sabendo que ele não podia amaldiçoar o povo de Deus, sabendo que ele não tinha poder para isso, que Deus não ia ferir o povo que estava andando debaixo da sua proteção, Balaão vai ensinar eles a ferir de dentro para fora, e vai dizer para Balaque, olha, pega mulheres moabitas, pega as sacerdotisas dos seus templos, e mandem ela para o meio do povo de Israel, diga para que ali elas coabitem com ele, que ali elas tenham relações sexuais, depois que elas tiverem amarrado eles, faça com que essas mulheres convidem eles para agora adorar os seus deuses. Foi dito e feito, porque quando Balaque manda ali as mulheres para o meio do povo, nós lemos no texto aqui de Números 25, do versículo 1 em diante, que o povo começa a ter relações sexuais com as mulheres, coisa que não era lícito aos olhos de Deus, não era bem visto. E essas mesmas mulheres que agora estão engodando o povo no adultério, na imoralidade sexual, são as mesmas que logo depois induziriam o povo a se prostrar diante de outros deuses, e o pecado que já era grande torna-se maior ainda. Se Satanás não conseguia ferir de fora para dentro, ele vai fazer com que o povo agora perca a proteção de Deus. E agora, Deus irado com o povo, o próprio Deus vai lançar maldições contra o povo. E se vocês continuarem lendo, cerca de 24.000 pessoas morreram naquele dia. Homens que haviam se deitado com mulheres, sacerdotisas cultuais. Homens que haviam se dobrado diante de outras imagens. Se vocês me perguntarem qual foi o ensino de Balaão, Balaão, cobiçando dinheiro, movido pela ganância, pela proposta, ele vende o seu ministério, vende a sua comunhão com Deus, e o que Balaão faz? Ele vai dar conselhos de como fazer o povo pecar, de como fazer o povo se afastar de Deus. Um povo afastado de Deus não é guardado por Deus, e é facilmente tocado. Um povo que está afastado de Deus, ele pode ser ferido, porque a presença de Deus, a proteção de Deus não está sobre a sua vida. Vamos voltar lá para o texto de Apocalipse. Jesus diz, eu tenho porém contra vocês uma coisa, que no meio do povo tem muitas pessoas que estão seguindo a doutrina, os ensinos de Balaão. Numa igreja que estava disposta a ser perseguida pela fé, numa igreja que estava disposta a morrer pelo Evangelho, morrer por Cristo, ali haviam pessoas que estavam seguindo esse conselho que Balaão havia dado. Aquela cidade era uma cidade idólatra. Assim como lá em Moabe havia muitos ídolos, adorações a ídolos, templos. E no culto pagão, uma coisa que era muito normal, muito natural, é eles terem mulheres, sacerdotisas cultuais, que na verdade nada mais eram do que prostitutas cultuais. Você ia lá fazer um sacrifício e você participava de um ritual que envolvia sexo.
Deus está dizendo, olha, vocês estão seguindo as doutrinas de Balaão, vocês que foram chamados para ser a igreja pura, que estavam dispostos a morrer por Cristo. No meio de vocês tem pessoas que estão começando a se misturar da mesa dos ídolos e participar dessas coisas que não são lícitas. Literalmente, nessa igreja, havia algumas pessoas que participavam da igreja, mas que estavam se misturando com os ídolos de Pérgamo, que estavam naquela cidade, e que estavam participando dos rituais feitos e oferecidos àqueles ídolos. E Jesus está chamando a atenção, porque Jesus está dizendo para essa igreja, que essa igreja estava entrando por um caminho, não toda a igreja, mas muitos que estavam ali estavam entrando por um caminho de imoralidade sexual e de idolatria, e isso não agradava a Deus. E eu quero aqui abrir uma brecha na exposição dessa mensagem, porque eu quero enfatizar essas duas verdades. Eu sei que, pelo menos para vocês que eu estou ministrando, são pessoas que têm uma plena consciência de que a idolatria é pecado. Pelo que eu sondo e conheço, eu sei que ninguém de vocês se prostra diante de uma imagem. Mas existe uma coisa hoje nos nossos dias, tá, que a igreja tem enfrentado e que é um grande mal do nosso século, que é a imoralidade sexual. Coisa que às vezes não acontece fora das quatro paredes. Existem pessoas que às vezes adulteram, traem a esposa, traem o cônjuge, e isso é pecado à luz da Bíblia. Mas se a gente for olhar, nos nossos dias existe uma coisa muito crescente que é pior do que isso, e que o pecado é o mesmo. Existe a pornografia, a masturbação. Existem tantas outras coisas que são pecado e que têm invadido o povo de Deus no meio das igrejas. E Jesus está alertando a igreja, olha, vocês às vezes estão dispostos a dar a vida pela fé. Alguns dias atrás eu questionei aqui quando a gente começou essa série, quem morreria pela sua fé? Olha, se hoje batesse uma perseguição aqui, ó, quem está disposto a dizer não? Eu dou tudo por Cristo. É momentâneo, é passageiro, porque é a eternidade que nos aguarda. Mas aqui Jesus está escrevendo para essa carta e está dizendo assim, ó, para uma igreja que está disposta a morrer, o diabo que não consegue minar de fora para dentro, ele começou a fazer o inverso, ele vai trabalhar de dentro para fora. Ele está querendo afastar o povo de Deus, porque um povo sem a presença de Deus está suscetível ao erro, ao pecado, a ser estraçalhado pelas hostes infernais. E é isso que agora Jesus está trazendo para essa igreja. Jesus está dizendo, no meio de vocês, infelizmente, tem pessoas que estão cedendo à imoralidade sexual e à idolatria. Muitos de vocês agora, que foram consagrados a mim, que foram chamados para participar da minha mesa, agora estão se envolvendo com ídolos e com a imoralidade sexual que andam juntos. Talvez você diga, não, eu não adoro ídolos, mas a nossa igreja tem sido muito bombardeada por isso. Qualquer propaganda hoje, vocês vão ver que o foco é sempre usado ali uma mulher. Geralmente, quanto mais sexy, o pastor esses dias falou que a expressão sexy, ela traz uma conotação apontando para ser vestida para o sexo, não é verdade? Quanto mais sexy, melhor, porque chama atenção. Só que não é só o mundo que é bombardeado, a igreja, as pessoas que veem isso são bombardeadas. A estatística mostra que na igreja há separação quase como no mundo. E a maioria das vezes é por causa de problemas como adultério, como pornografia e todo tipo de imundícia e imoralidade sexual. Quando a gente fala de adultério, talvez todos aqui que são casados vão erguer a mão e dizer, não, eu não traio a minha esposa, não, eu não traio o meu marido. Quando Jesus está falando sobre a lei, ele vai dizer assim, ó, para os antigos foi escrito, não adulterarás. Porém, eu vos digo mais. O que Jesus faz? Jesus vai apertar a taraxa e vai mostrar que a situação ela é mais profunda. Jesus vai dizer assim, eu vou dizer mais para vocês. Qualquer homem, mesmo não tendo deitado com uma mulher, e isso serve para a mulher também, qualquer homem que mesmo não tendo deitado com uma mulher, mesmo não tendo concebido, praticado o ato, se ele olhar para a mulher com pensamentos impuros, com desejos impuros no seu coração, ele já pecou. E a Bíblia aqui não está proibindo olhar, achar bonito, não.
ela está dizendo que quando no seu coração brotou desejos impuros, quando você alimenta isso aí, você já adulterou em seu coração. Às vezes a gente passa batido nessa passagem, mas leia todo o contexto, porque depois disso Jesus vai dizer assim, ó, se o teu olho te fizer pecar, arranca e joga fora. Aí ele vai dizer, se a tua mão te fizer pecar, arranca e joga fora. Agora junta A mais B, faz a conta. Se você apenas olhar para uma mulher e pensar, junta o olho e junta a mão, o que isso dá? Masturbação. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que pecado não é cometido apenas quando você trai literalmente a tua esposa, mas Jesus estava mostrando outros tipos de imoralidade sexual que estavam invadindo o povo e que já estavam presentes naqueles dias. E Jesus está dizendo, isso também é pecado diante de Deus. Eu só quis abrir essa brecha para mostrar para vocês o que Jesus está dizendo aqui para essa igreja. Jesus está dizendo que tanto a imoralidade sexual e a idolatria que andavam juntos ali naquela cidade, são coisas que contaminam o povo de Deus, são coisas que contaminam a igreja do Senhor e que são proibidas, que não agradam a Deus. Qualquer pessoa que cai em qualquer um desses problemas, desses pecados, vai começar a se afastar de Deus. A consequência é esfriamento espiritual, é perca de autoridade, é esfriamento na fé. Talvez você diga, não, mas você quer ver os sintomas? A pessoa começa a perder o prazer de orar, a pessoa começa a perder o prazer de ler a palavra de Deus, a pessoa começa a perder o prazer de vir aos cultos, de congregar, porque isso afasta a pessoa de Deus, afasta da fé. Às vezes a gente dá aquela desculpa, não, mas eu não estou fazendo mal a ninguém. Você está descumprindo a lei de Deus. E Jesus aqui ele vai chamar a atenção dessa igreja, dizendo, olha, vocês têm muitas coisas boas, vocês têm dado a própria vida para não negar o meu nome, mas no meio de vocês, tem pessoas que estão seguindo os ensinos de Balaão. Tem pessoas ali que estão dizendo no meio de vocês que não há problema em você participar da mesa dos ídolos, participar dos rituais que envolvem imoralidade sexual, e isso não me agrada, Jesus estava dizendo. É nesse contexto que Jesus vai trazer a repreensão. E se essa carta, como eu creio que ela é, ela serve para os nossos dias de hoje, nós precisamos atentar para isso. Porque às vezes no nosso meio há pessoas que estão dispostas sim, a dar a vida por Cristo, em muitos sentidos. O diabo às vezes pode atacar de todos os lados e não conseguir surtir efeito nenhum, mas aí vem ele e ataca do lado de dentro, ele faz você se afastar de Deus, ele vai tentar minar você de dentro para fora, para que você peque e você rompa a sua comunhão com Deus, para que aí você esteja suscetível aos seus ataques. Cuide, amados irmãos, cuide, porque o pecado ele faz separação entre Deus e o homem. A Bíblia diz que Deus é amor, que Deus é misericórdia, mas a Bíblia também diz que o nosso Deus é um Deus santo, e Ele não é conivente com o pecado. Aonde há pecado, Deus não habita. Então nós vamos continuar lendo essa carta. Jesus vai dizer no versículo 15, de igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Quem que eram os nicolaítas? Eu falei isso na primeira exposição da carta de Efésios. Os nicolaítas, eles eram provavelmente um grupo que seguiu o diácono Nicolau, lá de Atos, se eu não me engano, capítulo 5 ou 6. Nicolau provavelmente foi um dos diáconos ungidos para a obra, mas que talvez tenha se desviado dos caminhos de Deus. E que agora estava ensinando o povo, dizendo que você não precisava ser tão radical com as coisas de Deus, que a igreja podia ser mais liberal, que a igreja podia ser mais concessiva com algumas circunstâncias, que não tinha problema em participar da mesa dos ídolos, que não tinha problema em às vezes dar uma escapadinha, cometer uma imoralidade sexual. Então Jesus vai dizer, da mesma forma como tem pessoas que estão seguindo os ensinos de Balaão, ele diz da mesma forma, é a mesma coisa. Tem pessoas que têm seguido as doutrinas dos nicolaítas, têm cometido o mesmo pecado. Quando a gente olha para a Bíblia, eu vou dizer para vocês aqui algumas citações de Paulo. Ele não diz, fujam do diabo. Pelo contrário,
Ele vai dizer, resistam ao diabo e quem fugirá? Ele. Mas quando Paulo olha para o pecado de imoralidade sexual, Paulo vai dizer assim, fujam da imoralidade sexual. 1 Coríntios 6, 18 ao 20. Inspirado pelo Espírito Santo, ele não manda a gente fugir nem do próprio diabo, mas ele vai dizer assim, fujam da imoralidade sexual. Por quê? Porque a imoralidade sexual, ela é um desejo, é uma tentação que ela vem daqui de dentro. A Bíblia diz que nós não somos tentados por Deus, que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, pelos próprios desejos do nosso coração. 1 Coríntios 6, do 18 ao 20, diz assim, fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete, é fora do corpo que o comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que ele habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Ele está dizendo assim, que quando a gente comete imoralidade sexual, nós estamos pecando não apenas contra nós mesmos, nós estamos pecando contra o nosso corpo que se tornou o templo do Espírito Santo, porque fomos comprados por Cristo. Em outro texto, Paulo vai dizer que destrói o templo do Espírito Santo será destruído por Deus. Jesus está dizendo para essa igreja, cuidado com o que tem entrado dentro da igreja. Cuidado, vocês têm boas intenções, vocês estão dispostos a me seguir até o fim, mas não estão conseguindo vencer o pecado que adentrou dentro da igreja. E essa é a mesma admoestação para nós. Cuidado, porque às vezes como igrejas estamos de pé, Jesus está no nosso meio, mas no oculto, às vezes Ele está observando os nossos pecados, aquilo que a gente faz e que ninguém vê. E Jesus está dizendo, eu quero conduzir vocês ao arrependimento. E é isso que nós vamos ver, no versículo 16 em diante, nós vamos ver o conselho que Jesus vai dar para essa igreja. Percebam que nessa igreja Jesus diz que eles estavam seguindo as doutrinas dos nicolaítas, diferente da igreja de Éfeso. Lá a falta era do primeiro amor, eles tinham perdido o amor, mas lá Jesus elogia eles, dizendo assim, que ele tinha uma coisa a favor daquela igreja, que eles não aceitavam a doutrina dos nicolaítas. Na igreja de Éfeso eles retrucavam, eles diziam, não, isso aqui não, sai de perto, nós não queremos isso, mas aqui a igreja estava suscetível a isso. E no versículo 16, ele vai dar um conselho, e na sequência, ele vai falar sobre consequências para quem não seguir o conselho. Qual que é o conselho? Ele vai dizer assim, portanto, então, se arrependam. Jesus está dizendo assim, se há pecado no meio da igreja, é necessário arrependimento. E arrependimento, no seu sentido original, ele significa mudança de mente ou mudança de direção. Arrependimento não é consciência pesada. Nós cometemos algum pecado e a gente fica ali, eu pequei, e a gente fica com aquele peso na consciência e a gente pensa, não, eu estou me arrependendo. Não. Arrependimento, no seu sentido original, ele significa mudança de direção. Eu estou indo por um caminho e eu descobri que eu estou na direção errada, eu vou converter, vou fazer a conversão, eu vou mudar a minha direção. Jesus está chamando a se arrepender, a mudar a direção pela qual eles estavam andando. E Jesus ainda vai dizer para eles assim, senão eu virei em breve até vocês e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Lembra da figura da espada que eu falei lá no começo? Quem usava a espada era o Império Romano, era um símbolo de poder e autoridade para exercer julgamento e sentença. Pois é isso que Jesus está falando para essa igreja. Jesus se apresenta dizendo lá no começo, eu sou aquele que tem todo o poder e toda a autoridade para exercer juízo sobre vocês. E agora Jesus vai dizer, se arrependam, produzam frutos dignos de arrependimento, mudem de atitude, convertam o seu caminho, vocês estão andando no caminho errado, voltem a andar na direção correta, senão eu virei com vocês com a minha espada. E aqui é símbolo de juízo, literalmente, e vou exercer juízo contra vocês. É isso que Jesus está dizendo para essa igreja. Se vocês não se arrependerem, contra aqueles que estão pecando, sofrerão juízo e sentença da parte de Deus.
Hebreus diz assim, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, que penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e intenções do coração. E diz assim, que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, que tudo está descoberto e exposto diante daquele a quem havemos de prestar contas. Sabe o que o autor de Hebreus diz? Que nós vamos ser julgados pela palavra de Deus, e que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Tudo está exposto diante de Deus, e que a palavra, ela não vai julgar apenas o nosso exterior. Diz ali que ela é capaz de penetrar até o profundo da alma e do espírito, de dividir juntas e medulas, pensamentos e intenções do coração. E naquele dia, nós vamos se apresentar diante de Deus, a quem nós havemos de prestar contas. Jesus aqui se apresenta com essa figura de uma espada de 2 gumes. Provavelmente o que Jesus está transmitindo é a mesma ideia do autor de Hebreus. Ele está dizendo, nada está oculto aos meus olhos. Tudo o que vocês fazem, quer seja a luz do dia, quer seja no oculto, aquilo que os parentes, os pais, a esposa, o marido, o pastor, a igreja não sabe. Jesus está dizendo, eu estou vendo, eu sei. E ele diz, vai chegar o momento em que eu vou exercer juízo se não houver arrependimento. E a gente sabe que na falta do arrependimento as consequências não são boas. O que nós podemos tirar aqui nessa noite para nós? Amados, eu não sei qual que é a tua situação. Essa carta ela é direcionada para as igrejas de todos os tempos, provavelmente ela serve para nós. Se a sua vida não está de acordo com a vontade de Deus, eu quero que você entenda que o objetivo da carta aqui não é fazer uma crítica destrutiva. Deus não está aqui atacando o povo e dizendo assim, vocês estão em pecado. Pelo contrário, Jesus está chamando o povo ao arrependimento. Jesus está querendo não destruir o povo com críticas destrutivas, mas Jesus está aqui chamando o povo para a realidade e mostrando, vocês estão caminhando num caminho onde só vai haver consequências ruins. Se arrependam, mudem de direção, se voltem para mim enquanto ainda é tempo. E é isso que fica para nós nos dias de hoje. É a mesma mensagem. Jesus agora vai direcionar para o fim dessa carta, onde Jesus vai dizer no versículo 17, ele vai trazer alguns conselhos e promessas, dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural. Eu já disse aqui das outras vezes, e aqui só vou repetir, havia muito mais do que 7 igrejas. 7 aqui é apenas um número simbólico, ele simboliza plenitude, totalidade. Quando Jesus escreve 7 cartas a 7 igrejas, Jesus estava escrevendo conteúdos que serviriam para todas as igrejas de todos os tempos, não apenas aquelas 7. Jesus estava escrevendo conteúdos que com certeza vão se encaixar na nossa vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas no plural. Às vezes a gente acha, não, mas isso é fácil, tá? Mas a verdade é que ouvir o Espírito Santo às vezes não é tão fácil como parece. Se fosse, muitas pessoas não estariam na condição que estão. Mas muitos têm negligenciado, têm sido insensíveis à vontade de Deus, à vontade do Espírito Santo. E por isso que estão se afastando. Ouçam a repreensão que vem do Espírito Santo nesse momento. Prestem atenção, não desprezem essas palavras, porque o Espírito Santo está querendo falar com vocês. Jesus agora vai fazer as promessas finais, e com isso a gente encerra essa carta. Jesus vai dizer assim, ao vencedor eu darei o maná escondido. Todas as figuras das promessas de Jesus são figuras que estão falando de uma vida eterna. Nós falamos aqui sobre várias até agora e ainda vamos falar de tantas outras, mas todas elas falam da vida eterna. Quando Jesus disse, ao que vencer, aquele que perseverar até o fim vai ganhar o maná, Jesus está dizendo, eu vou permitir que vocês comam o pão vivo. E Jesus diz, lá em João, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá para sempre. Qual que é a promessa de Jesus? Aquele que vencer vai comer do maná, aquele que vencer vai experimentar o pão vivo que desceu do céu, aquele que vencer vai viver para sempre, eternidade, vai viver com Deus, com o Senhor. Sabe, o objetivo de Jesus não é destruir a igreja.
O objetivo de Jesus não é aqui trazer críticas para abater você. Pelo contrário, o objetivo de Cristo ao escrever essa carta é justamente chamar o povo ao arrependimento, ao ponto que ele vai fazer promessas e vai dizer: fortaleçam-se, levantem-se, mudem a direção, porque se vocês vencerem, se vocês permanecerem fiéis, se vocês se arrependerem, ele diz, vocês vão experimentar o pão da vida, vocês vão viver eternamente. As mesmas promessas feitas às outras igrejas. Jesus continua e ele encerra essa carta dizendo o seguinte, ele vai dizer também, além de comer do maná da vida, também lhe darei uma pedra branca com um nome novo escrito nela, conhecido apenas por aquele que o recebe. Essa promessa é a mesma que a anterior, só que uma roupagem nova. Jesus está usando aqui uma figura que o povo da época, daquela cultura, provavelmente ia entender. Existem aqui pelo menos 3 versões do que isso possa significar. Quando um povo, quando uma família ela entrava em aliança com outra família, eles ali pegavam uma pedra branca e eles quebravam no meio, para que as suas gerações soubessem que essas 2 famílias estavam em aliança. Quando alguém viesse de outra cidade e viesse naquela cidade, ele levaria a pedra junto e se apresentaria naquela casa. Eles iam juntar as 2 pedras, se elas encaixassem certinho, então ele teria hospedagem naquela casa. Porque eles iam lembrar, olha, eu estou aliançado com ele. Se essa for a ideia original pela qual Jesus usa a figura de a pedra branca, provavelmente Jesus estava lembrando o povo de que ele está aliançado com esse povo, e que se o povo for fiel, no final, o povo vai habitar com ele. Porém, existe ali uma outra figura que também era usada, que era a figura de um convite. Quando o povo grego ele dava então uma festa lá, e eles queriam apenas uns convidados seletos para participar daquele banquete, eles enviavam uma pedra branca, e essa pedra branca ela servia como um convite exclusivo para aquela festa. Quando eles apresentavam a pedra branca, podia entrar na festa e participar dos banquetes. Se não fosse portador, não podia entrar. Se for essa a figura que Jesus está usando, provavelmente ele está falando das bodas do Cordeiro, onde só quem tiver essa pedra, onde o seu nome, um novo nome está escrito, um nome que só ele vai conhecer quando receber, só quem tiver essa pedrinha branca entra para participar das bodas do Cordeiro. Mas existe ali uma terceira visão, que para mim é a que eu mais entendo como sendo a verdadeira, que quando eles faziam um tribunal para julgar alguém, o júri popular que estava ali naquele tribunal, eles pegavam um saquinho com pedras pretas e brancas. As pretas eram condenação e as brancas eram justificação. Estava sendo redimido, estava sendo declarado inocente. E a sentença do júri popular, ele era somado pelo número de pedrinhas, brancas ou pretas. Se a maioria fosse preta, ele era condenado. Se a maioria fosse branca, ele seria liberto. E depois de liberto, então, quando a sentença era positiva, ele recebia uma pedrinha branca com o nome dele escrito. Aquele que antes estava sentenciado, que era um escravo, que estava prestes a ser morto por causa da sua sentença, agora estava livre. E a pedra branca era o sinal da sua liberdade, que ele foi sentenciado como inocente. E se for sobre isso que Jesus está falando, Jesus provavelmente está falando que aqueles que estão em Cristo, como o Jairo leu no começo do culto, para quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Para aqueles que não andam segundo a lei da carne, mas aqueles que andam segundo a lei do Espírito. Sabe, Jesus está fazendo promessas de uma nova vida, de vida eterna, e Ele está dizendo, ao que vencer, receberá o maná, ao que vencer, receberá uma pedrinha branca com um novo nome escrito. Jesus está dizendo, ao que vencer, herdará a vida eterna. Não há pecado nesse mundo, não há imoralidade sexual, por mais que seja prazeroso momentaneamente, não há imoralidade, não há prazer nesse mundo que seja melhor do que a eternidade com o Senhor. Nada nesse mundo pode comprometer, nada nesse mundo pode corromper a nossa salvação. Jesus está chamando o seu povo, a sua igreja, naqueles dias e nos dias atuais, para se voltar para Ele, para se arrepender dos seus maus caminhos,
e então Ele habitará no meio da sua igreja. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé, gente, para que a gente possa orar. Mas eu quero te convidar a se expor diante de Deus. Você sabe qual é a sua situação. Quais são os problemas ou os pecados que às vezes têm te afastado. Talvez o inimigo não consiga minar a sua relação com Deus de fora para dentro, te atacando no dia a dia. Talvez as formas que ele tem usado hoje são minar você de dentro para fora, para quebrar o seu relacionamento com Deus, para romper com a sua intimidade com Deus. Essa é uma boa noite para que você possa se apresentar diante de Deus, colocando a sua situação. Se você não está andando em pecado, glória a Deus por isso. Permaneça firme em Deus, em Cristo. Porém, se a sua situação hoje é uma situação em que você, quem sabe, tem cometido pecados ilícitos, talvez até na área sexual, dos mais diversos tipos, adultério, fornicação. Adultério é quando a gente trai, fornicação é quando você está praticando fora do casamento. Talvez o seu pecado seja algo que não é fora do casamento, não é com o seu cônjuge, não é com o seu parceiro, talvez é no oculto, nas quatro paredes ali, onde ninguém vê. Deus está vendo. Ele está olhando para as intenções do nosso coração. Ele diz, olha, se é a mão que te faz pecar, corta fora. É o olho que está te fazendo pecar, às vezes é só o que você vê, não precisa nem praticar, nem cometer ele fisicamente. Apenas o olho, apenas a mão, apenas o que os olhos estão vendo. Jesus está dizendo, é pecado. Se volte para Deus, arrependa-se, mude a direção, volte a praticar o que é correto diante de Deus. Se você está caminhando num caminho que é errado, se volte para Deus. Hoje é o nosso dia. E eu quero convidar você a orar nessa noite. Você vai fazer a sua oração nesse momento. Sabe, Senhor, tenho andado meio sem rumo, perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio. Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas estou de volta pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar. Ao tempo da pureza eu quero voltar. Da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar. Ao tempo da pureza eu quero voltar. Da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas estou de volta pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar. Ao tempo da pureza eu quero voltar.
da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Deus amado, Deus santo, vem sobre nós como igreja, Jesus. Vem sobre nós como igreja e nos fortalece, ó Deus. Que nós possamos, Senhor meu Deus, abandonar a prática do pecado. Que não haja em nosso meio, Senhor meu Deus, a imoralidade sexual. Que não haja, Senhor, o pecado que nos tem afastado de Ti, Pai. Nesta noite eu quero fazer um pedido especial em nome de Jesus. Pai, se há porventura, Senhor, pessoas que têm caído, Senhor, nesse laço do inimigo, que o Senhor possa dar libertação em nome de Jesus. Que os poderes dos principados e potestades, que as cordas do pecado sejam rompidas em nome do Senhor Jesus. Que a tua igreja possa aprender a andar em santidade, Senhor. Que nós possamos ser levados por um caminho de arrependimento em nome de Jesus. Pai, guia-nos pelos teus caminhos, para que todos nós possamos comer do teu maná, que todos nós possamos herdar uma pedra branca, Senhor, que todos nós possamos ser justificados em nome de Jesus, inocentados das nossas culpas, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, Tu és misericordioso, Tu és justo, Senhor, Tu és um Deus de grande graça, Pai. A tua graça excede entendimento. Oh Deus, em nome de Jesus eu clamo, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar e venha purificar a sua igreja, de forma que nós possamos ter a tua presença abundante no nosso meio. Conduz-nos por caminhos de santidade, Senhor, para que a tua presença possa ser restaurada em nossas vidas e nós possamos ser cheios de ti, cheios da tua graça, fortalecidos e firmados no Senhor, e possamos herdar por fim a vida eterna. Sim, ó Deus, eu entrego a igreja em nome do Senhor Jesus na tua presença, para que o Senhor restaure a cada um de nós, que o Senhor nos conduza por caminhos de restauração, e que a nossa comunhão, a nossa inocência possa ser restaurada diante do Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus.